Estamos acompanhando a CPI da Covid e agora um outro senador vai começar a fazer as questões ao ex-diretor do Ministério da Saúde, a Roberto Dias, e nós vamos falar sobre a situação política, o encaminhamento das investigações, das discussões com Valdir Pucci, que é cientista político e diretor da Faculdade Republicana. Valdir Pucci, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer novamente estar aqui com vocês. Bom, Valdir, eu queria sua avaliação não apenas do depoimento de hoje, mas dos depoimentos em geral e do encaminhamento da CPI agora, tentando investigar mais profundamente possíveis negociações que envolveriam propina, superfaturamento na questão das vacinas. Bom, Denise, em relação ao depoimento de hoje, a gente continua vendo uma CPI que ela prima, na minha opinião, pela desorganização durante toda a oitiva que os senadores praticam. Ou seja, nós temos de um lado muitas perguntas repetitivas, acaba sendo depoimentos muito longos, onde vários senadores acabam repetindo muitas vezes as mesmas perguntas, não temos a novidade em relação ao depoimento de uma pergunta ou de um senador para outro, inquirindo ao participante, o doutor Roberto. E no final a gente ainda vê que existem muitas pontas soltas dentro das questões que foram tragas pela CPI. Na verdade, a CPI ela começou com um objetivo específico, que foi o de tratar a questão da falta de oxigênio em Manaus, e a partir daí ela teve outros desdobramentos, e muitas vezes esses outros desdobramentos eles vão sendo colocados a cada semana, a cada depoimento, mas eu percebo que a CPI ela precisa ser mais focada e a gente precisa, na verdade, começar a conhecer os documentos que foram apresentados à CPI, que foram encaminhados à CPI. Muito do que a CPI pretende descobrir se é ou não verdade sobre a Covid no país estará muito mais presente nos documentos do que, na verdade, nas oitivas de testemunhas ou nos depoentes que estão desfilando pela comissão nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade. Nesses questionamentos a gente vê vários casos de senadores que querem aproveitar o palanque mesmo, né? Tanto entre os governistas como na oposição, repetindo falas anteriores e muitas vezes nem fazendo questionamento, mas fazendo verdadeiras apresentações aí dos pontos que eles defendem para garantir esse espaço, né? São os 15 minutos, né? Nós estamos aqui na Jovem Pan. A Jovem Pan ela está transmitindo a CPI, os depoimentos, as falas dos senadores, como a Jovem Pan, outros veículos de comunicação repercutem também, todos, na verdade, no país repercutem, e para os senadores não existe um palanque melhor à véspera das eleições, do ano eleitoral. Nós teremos apenas a renovação de 1/3 do Senado, então isso é realmente um canal de exposição muito importante. Então, a minha preocupação muitas vezes é essa. Eu acho que temos coisas importantes a serem investigadas. Nós temos aí uma situação em que a Covid, ela mexeu com a vida de todo o país, seja com as pessoas que perderam, pessoas próximas que perderam pessoas, seja na parte da economia do país. Então, há muito o que ser verificado, há muito o que ser investigado pela CPI. E eu acho que muitas vezes os senadores, eu acho que você colocou muito bem, utilizam esse horário, esse espaço, que deveria ser um espaço de verificação de documentos, de realmente perguntas objetivas e não para discursos políticos de ambos os lados, como você colocou. Seja a direita, seja apoiadores do governo, opositores do governo, eles acabam utilizando esses 15 minutos como uma prévia da campanha eleitoral de 22. Agora, de qualquer modo, a posição, os depoimentos aí dos irmãos Miranda acabaram redirecionando todas as investigações e os focos aí de atenção da CPI. Nós tivemos uma nova etapa instalada a partir do momento em que, especialmente, o deputado Miranda falou, né, de outras implicações, que ele teria conversado com o presidente Bolsonaro, aí se chegou perto do presidente de uma outra forma, né? A CPI ela já começou ruim para o governo. O próprio tema da CPI ele era indigesto ao governo e ao presidente Bolsonaro, mas ainda havia um discurso que poderia ser construído pela ala governista. A partir do depoimento do Luiz Miranda, nós temos uma virada dentro da CPI. Então, enquanto antes se verificava a falta de oxigênio, verificava-se inclusive a questão do gabinete paralelo, que é assim denominado,
por alguns senadores, esse gabinete que apoiou, orientou o presidente durante a época da pandemia, o auge da pandemia, só que isso muda com o depoimento dos irmãos Miranda, justamente por quê? Porque o depoimento dos irmãos Miranda vai justamente num dos pontos que para o discurso governista, para o discurso do presidente, é muito sensível, que é a questão da corrupção em relação à vacina. Ou seja, o presidente, os governistas, a ala, o governo gosta e se orgulha muito de colocar e anunciar que durante o seu mandato não há casos de corrupção. E aparece uma denúncia de corrupção justamente num dos momentos mais difíceis da vida da nação e num tema muito complicado que é justamente a vacina, justamente a possibilidade de comprar ou não vacinas para a população. Então, isso atinge diretamente, podemos dizer, a alma do governo, essa denúncia, claro que ainda está sendo investigada, mas ela atinge diretamente a alma do governo e, consequentemente, atinge muito diretamente o presidente Bolsonaro e o discurso do governo em relação à corrupção e o combate à corrupção. Agora, tudo, como você disse, vai depender das provas, dos documentos que serão analisados, avaliados e depois apresentados de uma forma mais ampla, porque eles citam algumas coisas que teriam sido encontradas nas investigações, alguma documentação até apareceu como depoimento de ontem, aquele contrato que tratava aí da compra da Covaxin, né? Simone Tebet, principalmente, chamou muita atenção a isso, mas falta comprovação. Sim, a CPI ela tem, me permite um termo aqui, uma tonelada de documentos para serem analisados. Eu acredito que esse tempo de depoimentos de 6, 7, 8 horas, alguns chegam até mais do que isso, ele acaba roubando um tempo da CPI para análise de documentos. Esses que são os documentos oficiais, que são os e-mails, que são as agendas das autoridades, os encontros que foram realizados. Eu acho que a CPI ela vai encontrar o que deseja, e seja o que for isto, justamente na análise documental. Os depoimentos são importantes, os depoimentos eles dão um norte, mas eles são, usando um termo que está muito na moda, narrativas. São visões, são interpretações que se dá a fatos. Eu posso ter o mesmo fato sendo lido de duas maneiras diferentes por dois depoentes diferentes. Os documentos são as provas palpáveis, é aquilo que vai contradizer de fato, que vai confirmar ou não as informações que são apresentadas durante as falas dos depoentes. Agora, Valdir, eu tenho visto vários analistas de mercado preocupados com relação ao encaminhamento da agenda econômica em particular, né, as dificuldades que o governo possa ter pela força do Centrão. Nós temos Ricardo Barros envolvido também nessas denúncias, ele será ouvido na CPI, inclusive houve uma cobrança do presidente Bolsonaro no sentido de que ele possa falar, ele que é líder do governo na Câmara, mas você vê algum problema de tramitação das matérias? Temos propostas aí de privatização, por mais que esses projetos sejam questionados, há uma preocupação pelo não encaminhamento ou por uma distorção que eles possam sofrer? É claro que a CPI ela pode influenciar essa decisão, a votação das reformas que são necessárias para o país. E pode influenciar de que maneira? Dependendo do grau que ela ataque ou do grau que ela chegue ou responsabilize membros do Centrão, principalmente as lideranças do Centrão. A gente tem que ter uma concepção muito clara no país que não se fazem reformas sem o apoio do Centrão. Enquanto o Centrão ainda estiver apoiando as reformas ou apoiando o governo, você pode ter uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, mas reformas são aprovadas. A grande questão poderá o resultado da CPI azedar, atrapalhar a relação entre o presidente e os partidos que lhe dão sustentação dentro do Congresso Nacional? Essa é a grande pergunta, essa é a grande análise que tem que ser feita. Na minha opinião, pode acontecer sim, mas vai acontecer se o governo, de alguma forma, ele deixar ao relento aqueles que o apoiam. O que eu quero dizer deixar ao relento?
Nós estamos com problemas aí no contato com o Valdir Pucci, que é cientista político e diretor da Faculdade Republicana, que analisava o possível impacto dessas discussões todas e investigações da CPI na base de apoio do governo no Congresso, no que se refere à tramitação de pautas relevantes aí para a economia, a chamada agenda econômica. O governo tenta avançar com várias reformas, nós já tivemos algumas medidas que passaram por alterações importantes no Congresso. Era exatamente isso que eu ia conversar agora com o Valdir. Não sei se já recuperamos o contato com ele, ainda não, porque nós tivemos o caso da privatização da Eletrobras, por exemplo, a inclusão de vários jabutis no orçamento, foram as emendas parlamentares. Então o governo ele consegue avançar com a agenda, mas a gente percebe que há uma força política no Congresso para alterar aquelas propostas da forma como elas são apresentadas pelo governo, pela equipe econômica. Isso aconteceu com a Eletrobras, aconteceu com relação ao orçamento e pode haver dificuldades em outro sentido. Valdir, enquanto nós perdemos aí o contato, eu queria saber dessa força política que o governo tem com a proximidade com o Centrão, se dá de fato respaldo para a aprovação dos projetos da forma como o governo encaminha, porque nós tivemos alterações na questão da Eletrobras. Eu falava das emendas parlamentares que foram colocadas no orçamento, que estrangularam muito a condição de o governo a bancar as despesas obrigatórias. Agora tem uma proposta bastante polêmica que foi apresentada pela equipe econômica em relação à reforma tributária. Você vê essa base de apoio do governo indo além da política, além dessa sustentação que dá ao governo, mas dando respaldo também a essas propostas que sejam bem encaminhadas, que a gente tenha boas reformas? Uma das grandes dificuldades do governo, Denise, é justamente a negociação. O governo tem dificuldades em conversar com o Congresso, em buscar e respaldar os seus projetos dentro do Congresso Nacional. Por que eu estou afirmando isso? Porque, na verdade, qual é o grande trunfo que o governo tem e ainda tem para aprovar essas medidas? Seria justamente o apoio do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Ele é o ponto central para que essas medidas possam ser aprovadas. Se houver um empenho do presidente da Câmara, se houver o empenho dele em mobilizar as bases, eu acredito que a gente tenha a aprovação das reformas. Agora, nós temos que discutir qual a qualidade dessas reformas, ou seja, sua pergunta, ela também entra na questão do que sairá, não apenas a aprovação, mas o que será aprovado a partir daí. E isto é também um grande desafio. O governo, ele, como eu disse, pouco negocia. Então, vai depender justamente dos parlamentares, da sociedade, tomarem a frente desse debate, tomarem a frente dessa negociação. A reforma tributária, por exemplo, ela já recebeu críticas de vários setores produtivos do país. Essas críticas vão reverberar junto aos parlamentares, e é bem possível que aconteçam mudanças no texto original, já, inclusive, o governo trabalha com algumas mudanças previstas. Mas o grande trunfo que o governo tem, na verdade, durante este processo, é o presidente da Câmara. Ele será o grande fiador se essas reformas saírem. De fato, vai precisar do empenho dele, por causa dessa dificuldade que o governo tem em conversar, em negociar com o Congresso Nacional. Perfeito, ouvimos o Valdir Pucci, que é cientista político e diretor da Faculdade Republicana. Valdir, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, uma boa tarde a todos.